Bom, pessoal, após a retirada do volante do veículo, tá? E lá no local nós analisamos que realmente existe a necessidade de fazer uma retífica, um torneamento, como chamam, tá? Então foi retirado. Agora nós vamos fazer um trabalho para fazer a retífica dele. Primeiro passo, verificar os pinos, tá? Esse aqui, como é um pino passante, então fica mais fácil para retirar. A gente vem com o pino, rebate ele, tá? Automaticamente eu consigo sacar ele do volante. No caso dos volantes que não existam esse pino passante, tá? Ele vai ter que ser retirado de uma forma ou com alicate de pressão, né? Para retirar o pino do volante. Tomar muito cuidado na retirada e na recolocação desse pino. Após isso aí que nós temos que fazer, colocar realmente essa peça num torno para fazer a retífica, tá? Nesse ponto mais brilhante, como foi dito, tá? Ele sofre uma dureza maior do material dele. Então, quando o disco for passar nele, ao invés de você ter um coeficiente de atrito, um atrito entre o disco e o volante, nessa posição de mais brilhante, tá? Ele vai deslizar no volante. Então não vai ter o atrito correto entre o revestimento e o volante. Nessa parte mais brilhante, ele vai deslizar. Isso pode ocorrer uma trepidação, tá? Ou uma patinação. Existem volantes, outro ponto que não é esse caso, tá? Que podem ocorrer microtrincas. Esses volantes com microtrincas, tá? Também sofrem uma temperatura. Isso quer dizer que é uma dilatação, ele superaquece, tá? E esfria, superaquece e esfria. Quando você tem um volante com microtrincas também, tá? O correto também é fazer uma retífica. O porquê dessa retífica quando ocorre microtrincas? Pelo volante ser feito de ferro fundido, tá? E ter essas trincas no volante, se ele sofrer uma temperatura ou uma rotação muito alta, tá? Pode ocorrer a quebra. Ocorrendo a quebra do volante, automaticamente você pode danificar tanto a embreagem, tá? E depende das peças, se realmente se deslocarem e houver uma quebra, você pode quebrar também o seu câmbio, a sua transmissão. Tá? Vai ser retificado esta parte da pista, né? Então ele vai retirar material dessa face, tá? E vai compensar na fixação do platô, obedecendo a altura, o ressalto de meio milímetro. Uma informação muito importante: nós vamos passar o relógio comparador sem o pino no volante, nós vamos perceber que vai ter alguma irregularidade, porém, após fazer a retífica, tá? O correto é novamente passar o relógio comparador e tem que dar no relógio comparador 0,0. Qualquer diferença de 1 décimo, 2 décimos pode alterar no funcionamento da embreagem. Bom, pessoal, agora eu estou com meu amigo aqui, o Ronaldo, também é um colaborador da Schaeffler. Ele vai fazer um trabalho pra gente aqui de ferramentaria, tá? Vai tornear o volante, tá? Como eu já comentei com vocês, o próximo passo agora é tirar os pinos. Esse volante é um volante com pino vazado, então vai ser colocado esse volante na morsa, ele vai tirar os pinos. No torno a gente precisa ter uma flange, tá? De fixação. Então ele vai colocar esse volante numa flange e fixar no torno para dar continuidade. Como é um volante vazado, ó, você não danifica o pino de centralização do platô no volante. Que ele tem um chanfro no pino, que é a posição correta de instalação, tá? Então depois a gente vai colocar ele na posição correta. Caso você não tenha flange, você pode colocar o volante direto no torno, mas tem que colocar ele bem paralelo, que senão pode tornear errado. Nesse momento ele está fixando o volante na castanha, lembrando que nós temos uma flange que nós fizemos na parte interna da fábrica. Agora o próximo passo, o que é? Após ter fixado o volante na castanha, tá? A gente precisa zerar o batimento axial do volante, tá? Como vai ser feito isso aí? Vai ser colocado um relógio, uma base magnética articulada com o relógio comparador centesimal. Nesse caso, nós vamos usar o centesimal. Posteriormente, nós vamos usar um decimal para a gente ter uma visualização melhor. Tá? Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai passar o relógio
comparador no diâmetro inteiro do volante, tá? E vai zerar o batimento axial do volante. A medição inicial foi feita na fixação do platô, no diâmetro inteiro do volante na fixação do platô. Tá? Nós vimos que tem uma diferença de 3 centésimos. Agora nós vamos verificar como essa pista de atrito do disco, aonde o disco trabalha. Também tivemos o mesmo desgaste de 3 centésimos. Tá, o correto para a gente fazer um torneamento correto do volante, tá? Realmente é usar um relógio centesimal, tá? Para ter um torneamento mais preciso, tá? Com uma diferença menor. Nesse momento a gente vai tirar o relógio centesimal, tá? E vai colocar um decimal para vocês verem que a diferença, tá? Vai ser 0,0. Ele não vai dar diferença porque é um relógio decimal. Então agora sim, como está trabalhando com uma escala decimal da 0,0, o próximo passo é fazer o torneamento do volante. Inicialmente nós vamos começar com 4 centésimos, tá? Torneando o volante. Vocês podem ver que ele já sofreu um torneamento, tá? Nós vamos verificar, após o torneamento, nós vamos verificar a pista, se existe a necessidade, tá? De tornear mais devido às marcas que estavam de superaquecimento no volante. A pista do volante ainda necessita um torneamento, tá? Então, como startamos, como a gente começou com 4 centésimos, tá? Nós vamos tirar mais 2 centésimos, tá? Para verificar como é que vai ficar a pista do volante. Pessoal, depois que torneamos, tá, a pista onde se trabalha, tá, nós torneamos para tirar toda a regularidade, enfim, todo o superaquecimento. Nesse torno aqui foi 6 centésimos. Tá? Mas Sérgio, aí vão perguntar, mas essa é a medida correta para tornear ou não? Não, tá? Porque cada volante tem sua irregularidade. Então, possivelmente, você vai pegar um volante que você vai tirar 3 centésimos, 1 décimo, então vai de acordo com o desgaste da pista do disco. Então algumas vezes você pode realmente tornear mais ou menos, porém sempre, tá, verificando a altura do volante, nesse caso que é meio milímetro. Então ele torneou a pista, tá? Agora vai verificar essa diferença para depois tornear na fixação do volante, obedecendo esses 5 décimos de diferença. Qual a melhor forma? É você pegar um paquímetro de profundidade, medir a altura da pista, tá, onde pega o disco, medir a altura da fixação do platô e tirar essa diferença. Deu 46 centésimos. Na realidade a gente precisa ter o quê? Meio milímetro de altura. Então a gente vai ter que retificar 4 centésimos aí na fixação do platô. Como é feita essa diferença? Ele mediu com paquímetro de profundidade a fixação do volante do platô, mediu a pista do disco e tirou essa diferença. Bom, após o volante ser torneado, na pista do disco e na base de fixação do platô, tá? Agora nós vamos verificar se realmente ele ficou de acordo com o padrão do fabricante, tá? Pegamos o paquímetro de profundidade, zeramos na pista onde pega o disco, tá? E vamos tirar essa diferença aonde o platô é fixado. Vocês podem ver que ele deu uma diferença de meio milímetro, 5 décimos. E essa altura padrão de ressalto para essa aplicação, Honda Fit. Agora a gente precisa fazer a medição, tá? Verificar o batimento axial com o relógio comparador. Então, novamente, vamos colocar a base articulada na base do torno. Um relógio comparador, que é o mais útil hoje, mais utilizado, é o decimal, tá? Ele tem que bater 0,0, ele tem que estar no 0,0, tá? Se ele estiver no 0,0, quer dizer que o torneamento foi feito corretamente. Vocês podem ver, o diâmetro total está 0,0. Agora nós estamos medindo o diâmetro dele, total batimento axial dele, na fixação do platô. Agora nós vamos fazer outra medição na pista do disco, aonde o disco trabalha, confirmando assim
um torneamento perfeito, demonstrado pelo relógio comparador, 0, 0. Agora vai ser colocado os pinos, tá? Se atentar bem na colocação desses pinos. Nós sabemos que em alguma situação ele pode encabeçar o pino, tá? E na hora de colocar o platô, tá? Ele não entra no pino guia. Então, ou bater com, nesse caso, com um batoquinho de bronze ou madeira. Bom, pessoal, essa embreagem que vai ser colocada no veículo, tá? Embreagem Look Cap 7, tá? Disco, platô e rolamento de acordo com a etiqueta. A referência dela 609/30/47/00, que vem o rolamento, tá? Vou abrir a embalagem. Lembrando que toda embalagem da Schaeffler, tá, contém uma instrução, vídeo instruções no verso da embalagem, que seria essa instrução sobre queda de platô. Por que tem essa instrução? Todo produto da Schaeffler é testado um a um, não é feito por amostra. Então todos os discos, todos os platôs, tá, são testados um a um. Então eles entram na linha de montagem, passam por máquinas especiais para fazer avaliação e testes dela, tá? E no final tem ainda uma inspeção visual, analisando todos os componentes das peças, tá? Porém, a partir que a peça sai da empresa, ela passa pela parte de transporte e até chegar na mão do mecânico, tá, ela pode ocorrer uma queda. Essa queda pode danificar ela. Qual a melhor forma para a gente avaliar essa queda? A partir que você tira as peças da embalagem, você vai verificar se a peça não sofreu uma queda, tá, devido à qualidade da embalagem, né, verificar qual é o estado da embalagem. Nesse caso, a embalagem não sofreu queda, porque não tem marcas na lateral, tá? Então, a princípio, essa embalagem, essa peça, tá, não sofreu nenhum dano, tá? Porém, caso haja dúvidas, tá, nós faremos o quê? Trabalharemos com essa instrução, que toda a embalagem da Schaeffler, tá, possui uma documentação para teste ou alguma dica, alguma informação antes da montagem no veículo. Após uma retífica, o ideal é, sem o disco, pegar o platô e verificar se ele está entrando no pino de fixação do volante. Ó, sem nenhum esforço, ele encaixou. O pino do volante está batendo com a furação do platô, do pino do platô. Nós vamos fazer um teste do platô caído. Um platô caído, o que que é? Quando o platô realmente sofre uma queda física, tá? Ele cai no chão e danifica uma dessas três molas chapa. Porém, como a peça é robusta, tá? Você não vai verificar nenhum problema visual, nenhuma coisa danificada na peça, tá? Mas o funcional dela vai estar danificado. Esse platô está em ordem, então primeira coisa, nós vamos fazer uma avaliação com esse platô que está em ordem, tá? Que está recuando a placa de pressão para liberar o disco. Depois nós vamos fazer uma outra avaliação com o platô que sofreu uma queda, tá? Nós simulamos um platô que sofreu uma queda para vocês entenderem a diferença de um platô caído e outro com o recuo em ordem. Então agora faremos a montagem de um conjunto de embreagem em ordem, tá? Então, qual seria o procedimento para a gente testar o platô caído? Tá? A gente tira o volante do veículo, tá? Esse volante já foi feito um torneamento nele. A gente coloca um disco novo, esse disco é novo, coloca-se o platô, tá? Vai parafusar ele da mesma forma que você faria na instalação no veículo. Foi colocada uma base que está simulando o rolamento, tá? Está simulando o rolamento e o curso do rolamento. Lá no veículo, para liberar o disco, tá? O rolamento ele tem que percorrer de 8 a 10 milímetros. Como esse carro é linha leve, é de 8 a 10 milímetros. Na linha picape é de 10 a 12 e na linha caminhão de 12 a 14. Porém, o funcionamento é o mesmo, tanto linha leve, linha picape e linha pesada. Então o que nós fazemos? Só para encostar o pistãozinho aqui na base, tá? Simulando, esse aqui é simulando o rolamento,
esse aqui é a pressão. Então, sem muita pressão, só encostando. Agora eu vou tirar uma referência com uma trena e depois nós vamos abaixar 8 milímetros. Então tiramos a referência, 3 centímetros, e vamos baixar 8 milímetros. Essa é uma referência que eu coloquei para a gente ver quando que o disco vai começar a ser liberado. Com 5 milímetros o disco já está liberado. Agora nós vamos chegar no mínimo, que seria 8, o disco já está solto. Com 10 vai estar totalmente solto também. Então esse conjunto de embreagem está em ordem para ser instalado. Agora vamos fazer outro teste, tá? O mesmo disco novo, porém com um platô que sofreu uma queda. Literalmente ele sofreu uma queda física, ele caiu no chão, tá? No visual você não vê problema nenhum, porém no funcional, tá? Na parte de funcionalidade dele, ele vai estar com problema. Então nós vamos pegar a mesma referência de 3 centímetros, nós vamos abaixar o pistão, tá? Até chegar a 8 milímetros e a gente vai verificar que não vai liberar o disco. Bom, agora a gente pegou a referência de 3 centímetros, nós vamos baixar, tá? De 8 para 8 milímetros, que o curso é de 8 a 10 milímetros, e a gente vai verificar que o disco vai estar preso, porque esse platô sofreu uma queda. O disco está firme. Estou tentando mexer ele aqui por dentro, tá? E ele está firme. Como eu tinha comentado, todas as peças da Schaeffler, tá? Elas são testadas uma a uma. Num processo que eu tenho na linha de montagem, tá? É feito o ajuste da mola membrana, dos dedos da mola membrana, tá? Da lingueta das molas membrana. Pode chamar de lingueta, pode chamar de dedos da mola membrana. O mais convencional são as linguetas, tá? Mais conhecido. Então, qual é o ajuste que eles falam aqui, tá? O teste que eles fazem. Então, na hora da fixação de todos os componentes, tá? Eles têm um dispositivo simulando o platô prensado no volante, tá? E com uma ferramenta especial, eles ajustam a mola do platô, a lingueta da mola do platô, tá? Para que a diferença dela fique no máximo de 4 décimos de milímetro. Então eu tenho uma irregularidade máxima entre as linguetas, tá? De 4 décimos de milímetro. Por que 4 décimos? Vai de acordo com o projeto, tá? Porém, quando eu vou colocar esse platôzinho num volante, numa aplicação convencional, tá? Ele ocorre, tá? Devido à deformação do platô, tá? Uma irregularidade maior nas linguetas. E essa irregularidade não pode passar de 8 décimos de milímetro. A partir que eu passe 8 décimos de milímetro, isso quer dizer o quê? O ponto mínimo, a somatória do ponto mínimo e o ponto máximo, tá? Pode ocorrer uma trepidação. Então a trepidação é decorrente a um desalinhamento das linguetas, tá? Devido à deformação da tampa do platô na montagem. Então o que nós vamos fazer agora, tá? Uma instrução que a gente recomenda, tá? É colocar o quê? Colocar um cabo entre a mola membrana e a tampa do platô. Como nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos pegar esse platô, tá? Como o volante foi retificado, tá? Ele foi torneado e ele está fora do veículo, nós vamos colocar esse platô no volante, não precisa parafusar, tá? Nós vamos abaixar. E esse vão que vai ter entre a mola membrana e a tampa do platô, nós vamos inserir um cabo, por exemplo, de uns 6 milímetros. Agora eu vou montar o platô acionado. Porém, eu tenho o volante, eu tenho o disco colocado nele, tá? E o platô. Eu tirei o disco, vou deixar o disco fora. Coloquei o platô no volante, sem aperto, não precisa torquear ele. Tá? Coloquei uma base, simulando o rolamento. Acionei o platô até eu ter um vão, tá? Bom para colocar um cabo, tá? Esse cabo não tem especificação, tá? Mas ele tá mais ou menos em torno de 6 milímetros, 7 milímetros. Então como que nós vamos colocá-lo? Ao redor dele, tá? No diâmetro inteiro dele. Pode deixar um rabichinho para depois tirar o cabo. E agora eu vou soltar a prensa. Aquele espaço que tinha entre a tampa do platô e o volante, tá? Já não existe mais. Então, nesse caso, tá? A possibilidade de você deformar a tampa do platô é zero, porque você não tem mais esse espaço
entre o platô e o volante. Vocês podem ver que a mola membrana fica afaciada, tá? E o disco está solto, ó. O disco fica solto. A gente recomenda colocar esse cabo em todos os veículos, tá? É uma segurança de ter uma montagem correta. Então a gente recomenda colocar esse cabo, perder um pouquinho mais de tempo, porém sem a deformação do platô. Após a desmontagem da caixa seca, tá? O essencial que é fazer uma limpeza, tá? No habitáculo dele inteiro, tá? Com produto específico, fazer toda a limpeza, verificar se o retentor do eixo piloto não apresenta vazamento. Caso apresente vazamento, tá? É necessário ser trocado. O pino de articulação do garfo, caso haja algum desgaste, caso tenha necessidade da troca, tem que ser trocado, tá? Que esse pino gera muito ruído, um grilado após a montagem, devido a desgaste ou a falta de lubrificação. Verificar se a caixa seca não tem nenhuma trinca, alguma deformação, alguma solda, porque qualquer deformação da caixa seca, tá? Você pode criar um desalinhamento entre motor e câmbio, quebrando o miolo do disco, danificando o disco, tá? Então verificar se os guias estão em ordem, tá? As buchas, guias trincadas, tá? Ou faltantes também geram um desalinhamento entre motor e câmbio. O principal índice que nós temos de reclamação, tá? Da quebra do disco de embreagem. Então um desalinhamento entre motor e câmbio, ele quebra o miolo do disco ou até mesmo a parte central do disco. Verificar se a moringa, a guia, está desgastada. Caso ela esteja desgastada, tá? Danificada, também o ideal é fazer a troca. Nós recomendamos lubrificar com graxa grafitada, que nada mais é a graxa de homocinética. Por que recomendamos esse tipo de graxa? Tá? Ela possui a graxa, tá? E o grafite. Então, a fusão das duas, ela mantém o deslizamento de qualquer tipo de atrito de componente. Por exemplo, ele lubrificou as estrias do disco. Eu tenho que lubrificar as estrias do disco, encaixar no eixo piloto, tá? Verificar se ele está tendo um deslizamento uniforme, retirar o excesso do eixo piloto, retirar o excesso do disco. Nesse momento o disco está pronto para ser instalado. Então toda e qualquer lubrificação que nós vamos comentar daqui para frente vai ser tudo utilizado graxa grafitada, essa graxinha de homocinética. Temos que lubrificar também a parte interna do rolamento. Aonde pega o garfo. Esse pino é o essencial ter a lubrificação. O porquê? É o maior índice de reclamação que após a montagem, tá? E quando esse pino não recebe lubrificação, ele gera um grilado. Tá? Em ponto morto, quando você está com o carro em ponto morto, você fez a troca de uma embreagem nova, em ponto morto ele gera um grilado. Ao encostar o pé na embreagem, esse grilado some. Também, tá? É essencial na haste de acionamento do cilindro escravo de embreagem. Agora está encaixando o garfo, o rolamento, tá? Como o pino está lubrificado, então ele tem uma facilidade maior de encaixar. Esse é o ponto essencial de lubrificação. Esse pino, juntamente com essa mola, tem que ter lubrificação. Após toda a montagem e lubrificação, o ideal seria acionar o garfo, tá simulando o acionamento de embreagem, para verificar se não tem algum tipo de irregularidade no garfo, falta de lubrificação, enfim. 100% dos carros com sistema semi-hidráulico, que possuem cilindro mestre, cilindro escravo e rolamento, tá? Possuem essa coifa no garfo. Tudo para evitar qualquer tipo de impureza caia no sistema de acionamento. O volante foi instalado com o parafuso colocando trava-rosca e apertado com torque específico de acordo com a montadora. Bom, em todo acoplamento entre motor e câmbio, tá, você tem que ter os guias de centralização entre eles. Tá? Nesse caso do Honda Fit, esse guia
tá fixado no bloco do motor, onde está sendo apresentado, e deste lado, tá, ele está lá no prisioneiro da caixa seca. É essencial ter os dois guias. Tá? Se eu tiver com algum guia quebrado ou faltante, tá, pode ocorrer um desalinhamento entre motor e câmbio, automaticamente a quebra do miolo do disco ou a parte central do disco. Bom, para fazer uma montagem correta, temos que utilizar o guia, tá, do eixo piloto, que ele vai centralizar o disco, tá, em relação ao eixo piloto do motor. Então o guia já está sendo colocado. Agora o platô foi montado, acionado, né, na prensa como nós fizemos. O eixo piloto está sendo colocado para centralizar o disco, tá? E como o platô está sendo montado, acionado, vocês podem ver que agora não tem a folga entre a tampa do platô, tá, e o volante. Então nesse caso, você não tem um problema de deformação da tampa do platô, automaticamente, tá? O empenamento das linguetas da mola membrana. Só que para dar o aperto final, o interessante é apertar em cruz. Então vamos encostando de um lado, automaticamente 180 do outro parafuso e vamos apertando em cruz até dar o aperto final do parafuso. Então após o aperto final do platô, tá, agora a gente está tirando o cabo. Então nesse caso, vou zerar o relógio, comparador, tá? Vou pegar um ponto de referência. Deu 0. 0. Deu 0. Deu 1 negativo. Ponto 0. 0. Quase um positivo, deu um negativo, positivo, 0, 0, 2 positivo. Então nessa situação eu tenho o quê? Eu tenho 2 positivo com 1 negativo, dando 3 décimos de milímetro. Nesse caso deu 4 positivo com 2 negativo, deu 6 décimos de diferença. Então a somatória entre as linguetas deu 6 décimos de diferença entre elas. Está de acordo com o fabricante. Bom, a partir de agora a gente está fazendo a finalização, a continuação da montagem do veículo. Na realidade o trabalho é o trabalho inverso da desmontagem, tá, respeitando os torques de aperto do parafuso até a montagem completa do veículo. Vamos repetir agora o teste do esforço do pedal. Tá? Inicialmente, quando o carro chegou, estava com 15 kg, de acordo com o aparelho. Tá? Após fazer a lubrificação correta, com graxa grafitada, tá? Que é o ideal para fazer a lubrificação onde tem muito atrito. Tá? O esforço de pedal na embreagem baixou, agora ele está com uma embreagem nova, está com 7 kg. Então nós sempre recomendamos, na parte de lubrificação das buchas, dos guias, quando houver buchas, na parte interna do rolamento, o guia, tá? Sempre utilizar graxa grafitada. Ela mantém o deslizamento quando você tem atrito, então ela sempre vai manter o deslizamento dos componentes. Bom pessoal, depois da finalização da troca da embreagem, da substituição, tá? Fizemos todos os testes do veículo, do Honda Fit, medimos o esforço de pedal, fizemos o teste de trepidação e eu espero que todas as informações que nós passamos a vocês sejam úteis para o dia a dia e estamos à disposição para futuros trabalhos. Eu sou o Sérgio, agradeço a vocês e até a próxima.